Muito bem, agora faltam 9 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site futura.org.br. E a desativação dos cinemas de rua começou no fim dos anos 1980, quando os exibidores optaram por salas menores e de manutenção mais barata. E aí, com a explosão dos shoppings e as salas multiplex, essa tendência se consolidou. Os centros comerciais oferecem estacionamentos, segurança, praças de alimentação, ainda sem contar com as lojas. E com esse tipo de concorrência, os cinemas de bairro foram perdendo espaço e hoje são muito poucos. E os que resistiram, na maioria dos casos, são ainda patrocinados. Bom, o fim dos cinemas de bairro representa menos espaços para filmes de arte, filmes autorais e independentes, produções que em outros tempos contribuíam e muito para o debate estético, social, econômico e político. A gente sabe que o puro entretenimento sempre existiu, mas havia outras possibilidades. Mas então é sobre o fim dos cinemas de rua e o impacto que esse fenômeno provoca que a gente conversa agora com a Thalita Ferraz, ela que conversa com a gente direto de Bruxelas, capital da Bélgica e da Comunidade Europeia. Ela é doutora em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e autora do livro A Segunda Cinelândia Carioca. Thalita, bem-vindo à Conexão Futura. Muito obrigado por atender o nosso convite, o nosso chamado aí no meio das suas férias, 5 horas à frente aqui do Brasil. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada pelo convite. Muito bom, quero mostrar para você de casa o livro da Thalita, que é aqui, A Segunda Cinelândia Carioca. Colocar na tela para você e explicando para quem está em casa, não conhece o Rio de Janeiro, Thalita, o que é a Cinelândia? Olha, a Cinelândia, ela é um espaço, né, ali na Praça Floriano Peixoto, no centro do Rio, que já ficou conhecida como Cinelândia por ter abrigado uma série de cinemas de rua. Essa é a Cinelândia famosa, a Cinelândia do centro do Rio. Mas houve também uma segunda Cinelândia, conforme falavam, né, conforme nomeavam os frequentadores dos cinemas da Praça Sans Penha, que fica é um marco referencial do bairro da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, né? Então, essa segunda Cinelândia carioca teria tido apenas 1 ou 2 cinemas a menos do que a Cinelândia do centro. Por isso que o nome do livro é Segunda Cinelândia Carioca, em comparação à Cinelândia do centro. Essa é a explicação. E eu falei um pouquinho no começo sobre essa tradição, né, sobre a mudança dos hábitos. Então, queria ouvir de você, que se dedicou a fazer essa pesquisa, de que forma, né, o comportamento das pessoas foi mudando ao longo das décadas e, por isso, levou também ao fechamento de muitos cinemas de bairro. Falamos aqui do Rio de Janeiro, mas também em todas as capitais brasileiras que tinham muitos cinemas na rua, seja em São Paulo, Belo Horizonte, em Porto Alegre, em Salvador, foram fechando e foram sendo levados, né, os cinemas para os shopping centers. Então, como é que a gente consegue avaliar e analisar e refletir sobre a mudança de comportamento do brasileiro nas últimas 2 ou 3 décadas por conta dessa mudança nos cinemas? Olha, a questão dessa mudança, né, de conjuntura em relação à sala de cinema, ela é um fenômeno transnacional, né? Ela aconteceu mais ou menos na mesma fase no mundo inteiro, né? Então, esse fechamento sistemático de salas de cinema que tinham suas portas voltadas diretamente para as calçadas é uma questão que foi acompanhada aí em vários centros urbanos mundiais. O que acontece no Rio de Janeiro, logicamente que isso responde também um pouco do que aconteceu no resto do mundo, é que você tem uma mudança, né, do comportamento do público, mas também duas outras mudanças muito importantes, né, que é a mudança na própria configuração urbana dos lugares, que aí você tem uma série de questões que entram nesse aspecto, né, como motorização das cidades, escalada da violência urbana, outras formas, né, de habitar o espaço urbano e mudança do mercado exibidor, né? O mercado exibidor, ele migra, né, de espaço, né, com outras formas de acesso ao audiovisual cinematográfico. Você tem o surgimento de novas possibilidades de ter acesso ao filme. Primeiro começando ali com as TVs, né? Você tem o aparecimento da TV em grande escala no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. Na década de 70 você tem um boom da TV, né? E aí depois nas formas de ter acesso aos filmes por videocassete, depois o DVD, TV a cabo e hoje internet, né? Então você tem aí digamos assim, três vetores, né, que vão determinar uma série de aspectos novos que vão transformar o papel da sala de cinema na cidade, né? Isso aí, incluindo o Rio de Janeiro.
Então eu pergunto para você, então, qual o papel hoje dessa sala de cinema, né? Como você bem disse, hoje em dia qualquer pessoa pode ter acesso a um filme na tela do seu celular, no seu tablet, deitado na sua cama, a qualquer momento pode parar o filme, assistir de novo. E aquele hábito, né, que muitas vezes era juntar os amigos, juntar a família, ir até a sala de cinema, muitas salas de cinema desses espaços diretamente na rua aí tinham mais de 1.000 assentos. Hoje em dia é quase impossível você pensar no cinema que vai reunir 1.000 pessoas para uma sessão de cinema. Você acredita que ainda há espaço para esse cinema de rua, para esse hábito de ir ao cinema? O que muda a partir dessa nova tecnologia? Olha, a sala de cinema, né, desde que ela aparece no mundo, ela sempre foi relacionada também ao crescimento urbano, né, ao aparecimento das cidades, né? O cinema como dispositivo, né, de lazer, ele sempre esteve muito atrelado ao espaço urbano, né? Ele é uma peça intrínseca, né, do urbano, né? Então, eu acredito que o papel da sala de cinema ainda hoje, né, mesmo que ele tenha sido sequestrado pelos espaços fechados de lazer como os shoppings, o papel desse cinema na rua, ele ainda é um papel de agregador, né, de produção de coletividade, de produção de uma relação forte entre o equipamento urbano, a calçada e as pessoas nas suas sociabilidades, né? Na produção dos seus laços afetivos, dos seus mapas, né? Referenciais, dos seus afetos, né? Com os espaços pelos quais essas pessoas circulam. Então, quando o cinema sai da rua, de fato, quando ele é extirpado, digamos assim, da visualização mais imediata das calçadas, de alguma maneira a cidade perde um pouco, porque ela perde de referencial cinematográfico, ela perde em possibilidade de você ter ali algum tipo de contaminação do cinema nesse espaço urbano, e ela fica sujeita ali a um desaparecimento, né? Então, as motivações para você ocupar a cidade, para referenciá-la, né? Thalita, e ao mesmo tempo a gente vê um movimento de muitas cidades que estavam com cinemas fechando, né? Como São Paulo e Rio de Janeiro. Na verdade, me informaram agora que a conexão com a Thalita caiu. Infelizmente, ela falava com a gente diretamente de Bruxelas, lá na Bélgica, mas a gente vai voltar a retomar esse bate-papo em outro momento, muito interessante aí, falando sobre cinemas de rua e o hábito das pessoas, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo. Então aproveito para mostrar para você de casa o site, para você ter outras informações sobre o trabalho da Thalita, que você pode buscar aqui na internet. Você acessa aqui rapidamente, segundacinelândia.blogspot.com.br. Acho que voltamos com a Thalita. Thalita, você está me ouvindo novamente? Caiu aqui um pouquinho. Caiu a conexão. Infelizmente, nosso tempo aqui já está chegando ao fim, mas agradeço muito sua participação então no Conexão Obrigada. Futura. Foi ótimo conversar com você e bom resto de férias. Obrigada pelo convite. Muito bom. Então, na próxima entrada do Conexão Futura, a gente fala sobre padrões de gêneros. Pois é, por muito tempo houve uma divisão muito clara aí entre o que era coisa de menino e coisa de menina, como roupas, profissões e até certas atitudes. Mas a cada dia que passa, esses espaços tão definidos em outros tempos vão perdendo aí suas fronteiras. E aí eu pergunto para você de casa, como você encara essa questão? Não perca essa discussão, então mande já sua pergunta, sua participação, sua opinião para o Facebook, para o Twitter ou para o telefone do Canal Futura. Os contatos que estão todos aí na tela para você. Voltaremos daqui a pouco, logo depois do programa Nota 10. E eu estou aqui esperando você. Até já!